mostrar para vocês mais um pouquinho de casos de próteses fixas sobre implante. Em casos de pacientes que não têm nenhum dente, né? Que são próteses totais sobre implante. Acho que é o que o pessoal mais gosta de e até consegue interagir em casa, discutir em casa, é podendo ver esses casos que a gente tem para apresentar aqui no programa, né? Então vamos lá. Então é o seguinte, esse caso aqui acontece da seguinte forma. Como a gente comentou, acho que lá no primeiro bloco, a gente até pulou no bloco anterior, mas então assim, essa paciente então, ela chegou no consultório nessa condição aqui e o que a gente percebe? Então que ela já usava uma prótese total em cima e tinha só esses 3 dentes aqui remanescentes. O que acontece com esses dentes aqui dessa forma que eles são dispostos? Vocês percebem que ela já fazia uso aqui de uma prótese também inferior. Nas suas devidas condições, a gente percebe que não está adequada, tinha problemas de espaço e assim por diante. Mas o que a gente quer mais frisar aqui é o seguinte, que essa quantidade toda que está inserida de dentes nessa prótese, apoiada sobre esses 3 aqui, o que aconteceu? Levou a prejudicar esses dentes. Então, o que a gente teve que fazer nesse caso aqui? Extrair eles. Então, porque eles instruíram da posição deles, né? Eles acabam estando instruídos, que nem a Morgana comentou, saem da sua posição, acabam criando e tendo mobilidade, porque a prótese acaba ficando solta, então, e está presa, ou então, de uma certa forma, apoiada sobre esse dente, então, acaba sofrendo trauma e ele acaba ficando com mobilidade. E essa mobilidade a gente não consegue, na maioria das vezes, recuperar. Então, novamente, faz-se uma prova desses dentes aqui, em cera, tá? Levando em consideração tanto o arco superior dela, que a gente só fez uma prótese nova, na parte inferior então a gente fez uma cirurgia de carga imediata. O que foi isso? Uma cirurgia imediata e de carga imediata. A gente fez a extração daqueles dentes que ela tinha e na mesma cirurgia já fez a colocação dos implantes. Faz-se um aplanamento daquela região para que a gente também, na mesma hora, já possa fazer a moldagem para a confecção de uma prótese inferior, daí de carga imediata. Então a gente faz no decorrer dessa semana, que é mais ou menos o que leva esse processo, a prova dos dentes para que o paciente também dê o ok do resultado, tá? Então aqui está numa fase já de instalação, tudo isso decorreu, como eu comentei, dentro de uma semana, aqui os implantes já instalados. A gente coloca esses componentes que são protetores para que a gengiva não cresça sobre os implantes. Aqui então a prótese já sendo instalada e aqui a gente consegue visualizar por onde estão passando os parafusinhos que prendem a prótese ao implante, sempre cuidando bem da posição. Esses pontinhos que estão aqui esbranquiçados, no decorrer do processo a gente acaba cobrindo. Só comentando alguma coisa, né, Gia? Imagina, né? Os pacientes podem ver, quem está em casa pode ver como que uma prótese total, naquela primeira foto ali em cima, que tem os protetores dos implantes ali, como que uma prótese total vai parar nesse caso? Não tem como, né? Por quê? Porque não tem rebordo ósseo nenhum para sustentar uma dentadura ali e a própria língua, a bochecha fica jogando a prótese para fora, na hora que a pessoa está mastigando ou na hora que a pessoa está falando. Então, realmente é muito complicado usar uma prótese total inferior. É um plano, aqui está um plano só, então dessa forma não tem onde aderir, tá? Continuando, aqui numa sequência então já do resultado final, para que vocês possam ver como é que a gente tem a prótese já concluída, de novo, com a gengiva caracterizada, nos dentes que a gente pré-determinou e fez uma escolha junto com o paciente, o formato, a cor e assim por diante. Aqui embaixo a gente percebe também a inferior, essa foto a gente está colocando para que vocês possam ver. Ela está forçando, né? Pra gente... E é mais para ver também, poder visualizar como que fica encaixada essa prótese inferior sobre a gengiva, também deixando com facilidade para o paciente também possa higienizar, mas então que ela fica justa, encaixada sobre a gengiva e presa sobre os implantes. Uma coisa que os pacientes sempre perguntam, né, se nesses casos, mas no meu caso não pode ser sem a gengiva, eu queria o meu dente saindo lá de cima. Não pode, por quê? Como a gente comentou antes, o rebordo ele reabsorve muito quando a pessoa não tem os dentes. Então, se a gente colocar esses dentes próximo à gengiva, lá em cima, quando a pessoa sorri, não vai mostrar nada de dentes. Então, a gente é obrigado a colocar essa gengiva caracterizada para que seja feita essa compensação e quando a pessoa sorria, mostre apenas os dentes. Então, a gengiva ela não é feita para aparecer quando o paciente sorri, apenas na papila. É para dar suporte interno para o lábio não ficar murcho, para não cair, para realmente ficar um sorriso natural e bonito. E outra forma também, se fosse levar em consideração que aquela parte que a gente viu na foto anterior de gengiva fosse também em dente, ficaria talvez esteticamente feio, ficaria muito comprido para baixo, próximo da gengiva. Então, dessa forma, eu acredito que é a mais indicada. Tá? E assim a gente tem, então, como o paciente chegou ao consultório, a fase de que ela tinha
sem os seus dentes e aqui um resultado que a gente consegue para esse paciente, eu acredito que bem satisfatório, né? Então essa paciente, mesma coisa, compareceu ao consultório nessas condições, né? Então esse era o sorriso dela, ela também estava muito insatisfeita, ela também tinha tinha mau hálito e entre outras coisas, tá? Pode passar, já vamos ver a foto do plano aberto. Então, olha como é que estava a condição bucal dela. Então, ela usava uma prótese removível, isso aqui era uma removível, tá? Tinha faltas de vários dentes, muitos dentes com problema. Pode passar a próxima foto. Então, aqui do lado direito, ela usava uma prótese metaloplástica apoiada nessa removível e já tinha soltado a parte da frente. Então, estava aparecendo todo esse metal no sorriso dela. Do outro lado também estava toda desadaptada, com a gengiva já, aonde tinha dentes, que era dente dela, a gengiva estava bem inflamada, por ter infiltrações, por ter infecções, enfim, uma série de consequências que foram acontecendo no decorrer dos anos, né? O que nós tivemos que fazer? Então, em cima, mais uma visão. Então, vocês podem ver a prótese metaloplástica, que desse lado ainda tinha a parte do acrílico na frente. Um trabalho e desse bem lado antigo mesmo, já né? tinha soltado tudo, um trabalho bem antigo. Sim, até porque é característica até quase que de uma época esse tipo de trabalho, né? Essas metaloplásticas grandes, né? Coroas de vinir, né? Isso. E embaixo, a falha de dentes, dentes quebrados, dentes com infecção, enfim, todo um trabalho a ser feito. Novamente fizemos todo o planejamento, todo o enceramento, partimos para fazer implantes onde ela não tinha dentes. Em cima, ela só tinha poucos dentes, a gente teve que extrair, estavam muito infeccionados, estavam com fraturas. Então, em cima, a gente acabou fazendo os implantes e uma prótese protocolo sobre implantes, então fixa. E embaixo, a gente fez implantes onde ela não tinha e foi feito coroas, restaurado esses dentes que estavam muito infeccionados com essas restaurações antigas, foi feito tratamento de canal onde tinha cistos, enfim, todas as etapas para fazer um tratamento que deixasse a paciente saudável e com um sorriso bonito, né? Até porque nessas condições a gente percebe que, dependendo do nível que chega, o paciente até fica descontente, fica desanimado em cuidar do dia a dia. A partir do momento que ele percebe uma melhora, aí ele vai correr atrás, adquirir uma escova nova, cuidar regularmente dos seus dentes, ir ao dentista regularmente e assim por diante. Né? Pode passar. Então, em cima, como é que nós ficamos? De uma prótese nessas condições, colocamos uma prótese protocolo sobre implante também, os implantes saindo nas posições exatas, ainda alguns faltando o selamento, mas podem ver toda a posição, o palato ainda todo livre, né? Pode passar a próxima, Gia. Então, aqui embaixo também foi feito implantes onde ela não tinha dentes. Então, ó, esse dente todo quebrado é esse dente aqui é um implante, coroas sobre esses dois dentes, né? Aqui do outro lado, mesma coisa, implante. E ela ainda não tinha problemas nessas restaurações de amálgama, ela por enquanto não quis mexer, ficou lá e a gente simplesmente restaurou o restante, né? Devolvemos saúde em primeiro lugar, né? Passa a próxima. Então aqui um resultado final, então uma mudança muito grande do sorriso, né? Deixando a paciente, claro, como a gente sempre fala, função e estética adequados.